que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água para que beba. E indo ela buscar, ela o chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para que comamos e morramos. Verso 13. E Elias lhe disse: não temas, vai-te e faz conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor trazer chuva sobre a terra. Amém, meus irmãos? Vamos tomar o seu assento, curva a sua cabeça, oremos a Deus, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua palavra. Deus, te peço que nessa noite, Pai, o Senhor venha descer com um grande canal de bênção nesse lugar, e eu diminua e a tua presença cresça, em nome de Jesus, nesse lugar, e que os irmãos possam sair daqui saciados da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é bem verdade que a Bíblia diz que após Elias profetizar que não haveria chuva na terra, Elias faz uma retirada estratégica e vai para a beira do Querite, e nos ordena a corvos que o sustentasse naquele lugar. É bem verdade que, se você entrar, vou colocar assim, se a gente entrar numa de biologia, a história diz que os corvos levavam carne a Elias para sustentar. E como Deus ele usa aquilo que muitos acham que não vai dar certo para honrar o profeta, a história diz que os corvos alimentavam Elias por um tempo. Porque eu acredito que o profeta não foge, mas ele faz uma retirada estratégica debaixo da mão de Deus. Porque eu creio que, aleluia, ele fazendo a retirada estratégica para que Acabe não alcançasse ele começa a colocar a mulher viúva de Sarepta, aleluia, dentro do contexto a qual ele estava. Porque ele profetiza que não vai chover, e realmente não chove. Mas a seca afeta a vida da mulher, porque ela não tinha mais de onde tirar, porque a farinha estava se acabando, aleluia, o azeite estava se pintando, e a crise de chuva, aleluia, afeta o vilarejo de Sidom. E aleluia, mesmo sem ela saber, ela entrou no propósito de Deus através de Elias. Aleluia. E eu comecei a entrar na história de à tarde. Estava aí trabalhando, o pastor me fez um convite. E aí já tinha algum tempo que essa palavra vinha queimando no meu coração. Porque, aleluia, irmão, a primeira coisa que a crise te leva embora é a tua alegria. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que, aleluia, um lagar, aleluia, Gideão marcava o trigo no lagar. E eu fui entender o contexto da história. O lagar não se produz trigo, mas se produz o vinho. E o vinho, na tipologia bíblica, é a alegria. Ou seja, a primeira coisa que a crise tira de mim e de você é a tua alegria. A alegria acaba. A tristeza entra no teu coração. Mas eu quero lhe dizer, é nesses momentos de angústia que Deus vai começar a mover o impossível para alcançar a sua vida. Através de um propósito, Deus alcança a viúva de Sarepta, mesmo ela não sabendo. Elias profetiza que não chove, a crise chega na casa dela, mas Deus tinha o propósito na vida dela, e ela não sabia. A Bíblia diz que ele fica no Querite alimentado por corvos, depois
e vai para Sarepta. Porque profeta que é profeta não descansa, mas está sempre caminhando. A Bíblia diz que ele se levanta e Deus diz para ele: vai para Sidom e ali você vai habitar. E eis que eu tenho ordenado a uma viúva que vai te sustentar. Agora eu me pergunto, uma viúva que estava pior que Elias, como é que sustentaria ele em meio de uma crise? Aí você tem que fazer prova e perguntar para Deus, irmão, porque Deus é especialista em fazer dar certo aquilo que só está dando errado. Eu comecei a entender uma coisa. Elias chega em Sidom e na porta da cidade ele já está de carro com a mulher, pegando largueira. E aqui eu entendo que era uma mulher viva à espera da morte, porque para ela era a última refeição, ia morrer ela e o filho. Mas eu me lembro de outra passagem, 2 Reis, capítulo 4, que aí muda o profeta, mas também é uma viúva. E ali o contexto é diferente, porque aí o profeta não chega até ela, mas é ela quem vai até o profeta e diz: ei, meu marido, teu servo, morreu, e agora os credores vão levar os meus filhos, não tenho como pagar a minha dívida, e agora? A mulher indaga ao profeta Eliseu, e a resposta de Eliseu para ela é uma resposta que às vezes assusta. Eliseu vira para ele e vai dizer para ela: o que é eu de fazer por você? O que eu vou fazer por você? Mas aqui entra um segredo, irmão. Declara o que você tem na tua mão. Aleluia. Aqui começa o segredo de Deus. Deus jamais vai lhe pedir o que você não tem. Deus jamais vai querer usar aquilo que não chegou na tua mão. Aleluia. A Bíblia diz que Eliseu vira para ele e diz: declara o que você tem na tua casa. Aí ela vai lembrar. E aqui entra o mistério do azeite da farinha. Ela lembra que tem um pouquinho guardado lá na reserva, que nem ela lembrava. Aleluia. E voltando para o contexto de Elias, ei, glória. A Bíblia diz que a mulher não chega ao profeta, mas o profeta chega até a mulher. Irmão, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Às vezes você vai ter que ir no profeta, mas às vezes Deus visita você dentro da tua casa. Aleluia. A Bíblia diz que Elias, a vista era de longe. E quem sabe Elias, conhecendo o Deus que ele serve, ele já olha para ele e diz: rapaz, essa mulher parece que está no vale. E Elias automaticamente já percebe que deve ser essa. Porque Deus, ele usa as coisas loucas para confundir a sábia. Às vezes ninguém dá nada para ela, mas é ela que Deus vai usar para lhe sustentar. Aleluia. A Bíblia diz que ele se aproxima dela. E Elias vai fazer para ela 2 perguntas. Elias vai dizer assim para ela: traz um pouco de água para que eu beba. Aleluia. E eu começo a entender a história, irmão. E essa mulher é uma viúva, mãe, mas ela não deixou, aleluia, a tua casa para buscar coisas vãs, ou seja, ela foi buscar aquilo que era necessário para que seja feita a refeição dela, para que ela venha esperar. Mas eu entendo uma coisa, aleluia, a viúva está se movimentando. Para buscar coisas novas, precisamos estar em constante movimento, em constante oração, em constante movimentação, porque Deus não vai usar nada que não esteja na nossa mão. A Bíblia diz que Elias chega perto dela e vai dizer: me dá um pouco d'água para que eu possa beber. E aqui eu entendo uma coisa, irmão, e eu quero me colocar no contexto nesse momento. Para ela buscar água era fácil. Para ela ir buscar água e matar a sede do profeta era coisa simples de fazer. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Elias pede a água para ela automaticamente se levanta e vai fazer o que o profeta pediu. Mas Elias faz uma segunda pergunta para ela.
E dizei, aleluia. Aleluia, Deus. Verso 10. Então ele se levantou, se foi a Nazaré, chegando à porta da cidade. Ali estava uma mulher apanhando leite. Verso 11. E indo ela buscar, ele a chamou e disse: traz um bocado de pão na tua mão. E eu vejo a alegria daquela mulher desfalecer na frente do profeta. Porque água ela tinha para dar. E o pão? Aleluia. Meu irmão, deixa eu dizer algo nessa noite. Deus vai usar o pouco que você tem. Aleluia. Deus vai usar o pouco que eu tenho. Você sabe por quê? Porque através desse pouco que você tem hoje, que Deus vai te entregar muito depois. Aleluia. Porque eu entendo uma coisa, irmão. O pouco na mão de Deus vira muito, sim ou não? Aleluia. Então Deus jamais vai pedir para mim e para você aquilo que você não tem. Aleluia. Mas o interessante é que eu quero chamar a tua atenção, porque a água ela tinha para servir. Mas aqui eu quero que você preste atenção e entenda. Às vezes entramos por essa porta para dentro, erguemos a mão e damos glória, e estamos prontos para servir a água. Mas e quando Deus pede o que você não quer abrir mão? Aleluia. E quando o profeta pede para ela um pão? A história diz que ela trava. Ela trava, aleluia. E começa a pensar, e agora? Dou pão ou não dou pão? Ofereço ou não ofereço? Mas aqui eu quero que você entenda algo. Verso 12, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, e nem um bolo tenho senão somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vejo aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim, para meu filho, para que morramos. E morramos. Ou seja, para ela já era o fim da linha. Aleluia. Mas para Deus era apenas uma vírgula e a história tem que continuar. Então, meus irmãos, aleluia. Para que você entenda nessa noite, Deus vai usar aquilo que está na tua mão, sendo pouco ou sendo muito, é aquilo que está na tua mão. Aleluia. Deus vai usar aquele pouco para fazer muito. Por quê? Porque se você pegar a história de Jesus, Jesus chega numa certa feita, e aqui eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que tinham 5.000 homens para serem alimentados. Chegam até Jesus e diz: o povo tem fome. A Bíblia diz que chegaram 5 pães e o quê? 2 peixes, para alimentar uma multidão de 5.000. E aqui eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Jesus pergunta o quê? Fala que é pouco. Jesus fala o quê? Vai faltar? Então Jesus traz entrega na minha mão. A viúva só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta diz para ela: só entrega na minha mão. Aleluia. Porque na tipologia bíblica, para você entender, o profeta aqui representa Deus. Ou seja, Deus pedindo a ela: me dá um pouco que você tem, porque através desse pouco eu vou te dar o que você ainda não alcançou. Aleluia. Ou seja, clame a mim e responder-te-ei. E depois eu vou anunciar algo grande e firme que vai cair na tua mão. Porém, eu preciso usar o pouco que você tem. Porque se não estamos dispostos a abrir mão, como vamos receber o muito de Jesus? A Bíblia vai dizer, irmão, que o profeta diz para ela: porém, você vai fazer primeiro para mim e depois para você e o seu filho. Jesus, quando está perante a multidão, Jesus pega os 5 pães e 5 peixes e faz o quê? Pega aos céus e diz: Pai, graças eu te dou. Porque antes de Jesus te apresentar a providência, Ele tem que te mostrar primeiro quem é o teu Pai. Aleluia. Primeiro você reconhece quem é o Pai e depois a providência chega. Aleluia. Porque tem gente que tem o pão, mas não tem o Pai. Mas aquele que tem o Pai, o pão não falta. Aleluia. Aquele que tem o Pai, não falta o pão. Pode passar a maior prova da sua vida, o pão vai estar lá. Aleluia. E aqui a mulher entende que primeiro é um profeta
representando Deus e depois elas. Mas aqui eu entendo uma coisa, aleluia. E aqui é um pouco chato da mensagem. O profeta diz para ela: primeiro você faz para mim, e depois você vai fazer para você. Aleluia, Deus. E aqui eu entendo uma coisa. Ana subiu 14 anos a orar em Siló e Deus nunca disse nada para ela. Deus nunca respondeu a oração de Ana. Mas a partir do momento que Ana entendeu que primeiro se oferece para depois receber, a oração de Ana no 15º ano muda. E ela diz: Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo. Aleluia. Ou seja, primeiro eu devolvo para o Senhor, para depois o Senhor acrescentar na minha vida. Então, Deus tinha que fazer a viúva entender que primeiro era para ele e depois para ela. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, no verso 14, e porque assim diz o Senhor teu Deus: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que venha a chuva sobre a terra. Aleluia. Meu irmão, quando você oferece o pouco que você tem, a farinha da panela não se acaba, ela não cessa, as bênçãos não deixam de descer na tua vida. Mas em nome de Jesus, aleluia, Deus precisa usar aquele pouco que está na tua mão. Para você pode ser pouco, mas nessa noite Deus vai transformar em muito. Porque, aleluia, para Ele e por Ele são todas as coisas. Tudo começa nele e termina nele. Aleluia. Um dia estamos aqui, outro dia nos encontraremos com Ele. Por quê? Porque tudo começou nele e acabará nele. Então nessa noite eu quero lhe dizer: a farinha da panela não falta, aleluia, nem cessa, porque Deus usará o pouco que você tem e te entregará o muito que você está buscando nessa noite. Mas o segredo, irmão, é usar aquilo que você tem na tua mão. Aleluia, Deus. Porque às vezes a gente quer esperar ter muito para fazer algo para Deus. Mas nessa noite eu quero lhe dizer: faça um pouco e Deus te apresentará o muito. Às vezes a gente quer esperar chegar muito para fazer pouco. Mas nessa noite, faça um pouco e Deus te colocará no muito, em nome de Jesus. Porque uma coisa eu acho linda da Bíblia. Quem gosta de Bíblia, aleluia. Às vezes você acha umas coisas na Bíblia que é só Deus para explicar. Eu peguei esses dias para ler, parábola da multiplicação de pães e peixes. E eu entendo uma coisa, irmão. Quando você dá graça, Deus acrescenta até o que você nem tem. Aleluia. Porque chegou na mão de Cristo 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000. E aqui eu entendo, quando a gente dá graça pelo pouco que tem, a tendência é aumentar na mão de Jesus. Mas se a gente não agradece pelo pouco, como que Ele vai multiplicar, aleluia, o pouco de Deus? Porque eu entendo uma coisa: chegou na mão dele 5 pães e 2 peixes, e ele, dando graça, começou a partir. Aleluia. A partir do momento que fomos gratos, Deus vai começar a acrescentar coisa que você nem imaginou ter na tua vida. Aleluia. E eu não estou dizendo só de bens materiais, não, irmão. Eu estou dizendo de espiritualidade e comprometimento com Deus. Aleluia. Porque nessa noite eu quero lhe dizer, irmão, maior do que ter muito é pelo menos ter a intimidade do povo com Cristo. Aleluia. Porque uma coisa eu falo, irmão, a prova nos rouba a alegria. Muitas vezes a prova nos coloca na angústia. Mas eu quero lhe dizer que o Jesus que multiplicou o azeite e o pouco de farinha é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, dizendo para você: se você for fiel no pouco que tu tem, eu te colocarei no muito que eu ainda estou preparando para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fala de pé nessa noite, quero